Olá, mulher! Bem-vindo a mais um Pauta Delas, um espaço onde você encontra escuta, presença e profundidade. Aqui é a Débora, consultora de lideranças, coaching e estudante de psicologia. Bem-vinda! Olá, mulher, eu sou a Jéssica Alves, sou bancária, coach e empreendedora. E hoje a nossa pauta ela vem muito do meu viés, que é falar de negócios, falar de dinheiro, falar de empreendedorismo. É difícil para ti falar de dinheiro? É difícil para ti ter o teu próprio dinheiro? Como que funciona ser uma empreendedora? Será que eu me enxergo como empresária? Então, isso tudo é a nossa pautinha de hoje, Deb. A gente vai falar um pouco sobre esse tema que reverbera entre nós, Sim. sempre no escondidinho, né? Sempre com vergonha, sempre sem ser clara, sempre almejar, porque nos foi ensinado por muito tempo que talvez dinheiro não é coisa boa. Então a gente não tem que se colocar nesse lugar, né? O lugar de que a gente não merece, de que a gente não pode, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Quando a gente começa a falar de dinheiro e negócios e tudo mais, né? Essa pauta, ela me veio muito por conta de uma vivência que a gente teve agora há pouco. A Débora sabe o quanto eu falo disso já há muito tempo, Sim. né? Porque eu sempre bato na tecla, principalmente para as empreendedoras que nos escutam, né? Como é difícil para nós mulheres nos vermos como empresárias. Como mulheres que geram empregos, como mulheres que fazem gestão de negócios, né? E o dinheiro e os negócios, eles estão tudo ali, né? Tudo ali muito envolvido nesse mundo que nos foi ensinado a ser masculino. Então, quando a gente pensa na sociedade como um todo, a gente sempre enxerga a mulher como a empreendedora, né? Porque a mulher sempre empreendeu. A mulher empreendia, se tu vai passar no século passado, a mulher empreendia dentro do seu próprio lar, né? Normalmente as mulheres não trabalhavam, cuidavam dos filhos, não trabalhavam, né? Não trabalhavam fora, trabalhavam em casa. Formalmente falando. E elas cuidavam dos filhos e elas cuidavam da gestão da casa, né? Então, elas que compravam os insumos, elas que faziam, né? E o homem, ele provia, ele trazia o dinheiro e ela fazia a gestão. E empreender é isso, né? Empreender é trazer soluções para um problema. Então, se eu tenho uma casa, eu preciso resolver os problemas daquela casa e eu preciso do dinheiro para isso. Então, o dinheiro nunca foi para nós algo que veio de nós. Ele vinha de alguém. Alguém trazia pra gente. E aí, a gente começava ali dentro do nosso empreender familiar, trazer as soluções ali com aquele recurso que tu tinha, que era sempre vindo do marido. E isso reverbera para nós até hoje, né? E quando a gente vê hoje nos negócios, a mulher ainda se coloca nesse lugar. Ela é sempre a empreendedora. Quem não tem a história da avó que costurava para fora, né? Para complementar a renda. Então, o empreendedorismo para a mulher, ele veio sempre da necessidade, né? Agora, há muito pouco tempo que a gente pensa em empreender por desejo, por vontade, por coração quentinho, né? Por muito tempo ele sempre teve ali nessa coisa da necessidade. Eu empreendia para complementar. E mesmo hoje, né? A gente, quando pensa em empreender, a gente sempre pensa na necessidade. É mais fácil que seja na necessidade. É muito mais difícil para a gente tomar a decisão de empreender por desejo. Porque é como se a gente não tivesse direito àquele lugar. A gente não pode ter ambição, né? E eu e a Jéssica, a gente conversa muito sobre essa questão, porque me toca muito essa pauta do dinheiro, né? Existem muitas crenças na nossa história, assim, né? Na minha história em principal, que estão relacionadas ao dinheiro. Então, que o dinheiro é sujo, que tudo que vem fácil vai fácil. Essa questão também, eu lembro da minha mãe, né? Te escutando falar, lembro muito da minha mãe. Eu tenho memória que a gente vendia sacolé, né? Quem nunca? Quem nunca, né? E aí eu lembro que a gente ajudava a mãe, e então tinha uma portinhola, assim, uma janelinha pequenininha na nossa porta, e as pessoas batiam ali. Então tinha um cartazinho na casa, e as pessoas batiam ali para comprar o sacolé, né? E esse vender sacolé e esse empreender era justamente
para a gente complementar a renda, porque muitas vezes, em alguns períodos ali, faltava dinheiro, né, para comer, para se sustentar e tudo mais. Então, a gente fazia esse movimento, a mãe fazia muito esse movimento para complementar a renda. E nunca foi além disso. Parece assim que a gente não pode ambicionar ter dinheiro, né? A gente deseja algumas coisas, só que fica lá no desejo. A gente não consegue pensar que a gente consegue realizar isso, né? E justamente porque o trabalho da mulher é subvalorizado, a gente não recebe o devido valor daquilo que a gente faz. Então, parece que está longe, não posso ser rica, então, né? E tá, né? Na verdade, tá longe, porque tá longe na nossa mentalidade, né? Eu sempre digo isso, assim, mentalidade, seja ela no âmbito que for, a gente não nasce com a mente. A gente adquire a mentalidade, a gente transforma a mentalidade. E a mentalidade, ela vem pro bem e pro mal. E é tu querendo ou tu não querendo, né? Perfeito. Então, quando a gente traz a mulher nos negócios, a gente tem a mentalidade que a mulher serve por amor. Então, a gente começa por aí. O trabalho doméstico é um dos trabalhos mais exaustivos que existe. Tanto que uma família bem abastada tem profissionais de auxílio. Ele não tem um profissional de auxílio. Ele tem no mínimo 5, 6. Sim. Ele tem quem cozinha, quem limpa. Às vezes tem quem limpa, tem mais de uma pessoa. Se tu tem uma pessoa idosa dentro de casa, às vezes tu tem 2, 3 cuidadores. Se tu tem uma criança, às vezes tu tem 2, 3 babás. Se tu tem um jardineiro, tu tem uma série de pessoas que fazem aquele cuidado. Enquanto a gente, né, como mulher do dia a dia, é uma única, né? E como que a sociedade colocou na nossa mente que a gente deveria fazer esse trabalho? Eu preciso te dar uma motivação. Porque senão tu não iria fazer. Em sã consciência, tu dormiria 5 horas por noite e ficaria funcionando todo o resto do tempo? Para não ganhar nada? Para não ter dinheiro nenhum? Então, eu te contei uma história que é a seguinte história. Tudo que tu faz é por amor. É por amor à tua família. Tu cuida dos teus filhos e tu não pode reclamar, e esse é um tema que a gente vai trazer aqui também em outro momento. É polêmico. É polêmico. Tu não pode reclamar, tu não pode sentir tristeza, tu não pode sentir frustração, tu não pode sentir cansaço, porque tudo é por amor. E aí, quando a gente olha o que é o amor é a força maior, né? Então, como é que tu vai admitir que tu não gosta daquilo ali? Como que tu vai admitir que tu não é feliz fazendo aquilo? Tu não pode, porque a sociedade te ensinou que é por amor. Então, a gente já começa a subvalorizar o trabalho da mulher aí. Porque a gente já começa a ensinar para ela que ela não precisa cobrar. Porque ela tem o amor. E isso é visto dos dois lados. É visto da mulher que presta o trabalho, o serviço. E aí, falando dos seus empreenderes, dos seus negócios, ela entende que, como que eu vou cobrar? E principalmente quando eu empreendo por amor. Quando é, né? Volta ali. Eu empreendo porque eu gosto daquilo que eu faço. Como é difícil. Como é difícil tu valorizar. Botar teu preço. Né? Valorizar que tu tem valor, que tu estudou, que tu passou um montão de tempo, que tu te esforçou, que tu gastou dinheiro com as tuas formações e que tu merece sim ganhar aquele dinheiro ali. É muito difícil. Assim como é difícil da outra parte enxergar valor. Esse é o ponto. E aí é um dilema tão grande, porque daí, de repente, tu trabalhou tudo isso na tua mente. Tu entende que tu tem valor, tu entende que tu pode, tu entende que tu estudou, que tu gastou dinheiro, que tu tá tudo certo, eu vou cobrar meu preço. Aí tu vai lá, precificou, botou, ninguém compra. Por quê? Porque é um inconsciente coletivo. A sociedade também entende que tu não pode cobrar. Que é chato. Tu vai cobrar por isso? Não, mas como assim? Tu não faz o que tu gosta? Tu não faz o que tu ama? Né? E aí, acho que cabe contar uma pequena historinha que a gente viveu agora há pouco tempo, que nos faz pensar sobre e valida esse pensamento que a gente tem, né? Agora, a gente tá muito envolvida, né? E acaba que a gente vai em várias palestras, cursos, enfim, a gente tenta se desenvolver o máximo possível, né? E aí, a gente foi em 2 palestras diferentes. Uma palestra era de uma empresa masculina, que fui eu, que falava sobre vendas. Era um assunto genérico, fui eu lá na palestra. A Débora, por sua vez, foi numa palestra feminina, que falava da mulher. E aí a gente se deparou com algo muito interessante.
que é o quê? A minha palestra que eu fui, ela falava sobre vendas. Só que por trás, obviamente, existia um palestrante que patrocinou aquele evento ali, né? Sim, perfeito. E esse palestrante, ele tinha um intuito, Sim. né? Além de falar de vendas, falar sobre o produto dele. E ele está corretíssimo, porque ele fez um evento, trouxe pessoas, investiu dinheiro e ele precisa vender. Aquilo ali era um momento de venda para ele. Então, dentro do evento, ele falou muito sobre vendas, trouxe cases, pessoas para palestrar, mas sempre tinha um pitch. Sempre tinha um pitch de venda. Sempre ele mostrava o produto dele. Sempre ele dizia, olha só, isso aqui é uma solução, né? Era um software de inovação e tal, muito legal. Mas ali trazendo Usava os gatilhos o tempo todo. Uhum. E tava todo mundo confortável com aquilo ali. Inclusive, existiu um pós-venda. Eu recebi WhatsApp perguntando como que foi, se fazia sentido pro meu negócio, né? Sim. Tudo certo. A Débora, por sua vez, foi numa palestra feminina. Isso. Que tava maravilhosa também, né, Ótima. Muitas mulheres compartilhando o mesmo sentimento, vários espaços para trabalhar temas diferentes, né, amiga? E poucos espaços para explorar esse olhar do empreender feminino no sentido de negócio, comercializar, dar lucro, né, e tudo mais, posicionar o seu produto como algo que sim merece ali o preço que tem, o valor que tem, tudo que soluciona, isso mesmo. E aí eu te pergunto, dessa palestra que tu foi, qual era o produto que vendiam? Não tinha. Não tinha. Por quê? Por que não tinha? Porque a gente se sente constrangida em vender algo. É como se a gente já tivesse no nosso inconsciente de que se eu fizer um evento aonde não é só motivacional e ele tiver intuito financeiro, as pessoas não vão vir. E aí, eu te digo uma coisa hoje aqui, que eu já disse várias vezes, mas eu vou repetir. Enquanto tu tá lavando louça, enquanto tu tá limpando a casa, os homens estão se reunindo e falando de dinheiro. Estão se reunindo e falando de negócios. Estão se reunindo e fazendo parcerias uns com os outros. Eles se reúnem depois do trabalho, eles ligam o computador e fazem videochamada com outras pessoas de outros setores. Mas a gente não faz porque a gente não tem tempo para isso. A gente prefere lavar louça. A gente prefere fazer comida, porque nos foi ensinado que 6 horas da tarde eu bati meu ponto, eu vou para casa, porque agora é o meu segundo turno, agora é o turno da minha família. E aí a gente não está se comunicando sobre isso. Então é claro que a nossa pauta é bonita, é claro que é importante a gente falar do espaço da mulher, do empoderamento da mulher, do lugar onde a mulher tem que estar, onde ela quer chegar. Mas como é que a gente fala de negócio? Como que a gente fala de faturamento? Será que a gente está se reunindo com outras mulheres de nichos diferentes de negócio e conversando com ela? Como é que foi teu último ano? Como é que foi teu faturamento? Como que tá? Como que tá a quebra da empresa? A gente não fala sobre isso. E por a gente não falar sobre isso, e a gente ter no nosso inconsciente coletivo de que a gente não deve falar sobre isso, a gente não chega até aí. E aí a gente vê, às vezes, mulheres com potencial enorme, empreendedoras, que têm seus negócios, mas o negócio ele fica até o ponto X. Ele não pode ir até o ponto Z. Ele tem que parar ali. Porque ela sabe que o próximo degrau vai demandar isso. Vai demandar falar de coisas que não tá no nosso cotidiano, digamos assim, né? E aí a gente não... É como se a gente entendesse que a gente não pode pular para aquele lado ali. Tem uma rede aqui, eu não posso pular. Aquele lado lá não é meu. Então, eu fico aqui. E aí, eu fico sempre nessa roda do empreender por necessidade. É sempre aquela coisa, a fulaninha lá... Ah, não, a fulaninha vende biju. A fulaninha lá vende não sei o quê. A fulaninha... É sempre nesse sentido. As pessoas não nos enxergam como empreendedor, como empresárias porque a gente não se enxerga como. E aí vem também pontos, já escutando falar, me lembra muito, que já escutei, tá? E agora aqui é comentário de bastidor, como se fosse assim, né? Que os negócios das mulheres não vão além. Eles têm um prazo
pré-determinado, né? E muitas vezes se justifica que é porque a mulher não investe em conhecimento. Nossa. Ou se justifica que, né, a mulher para ali é meio limitada a ter negócio. E como isso é cruel, porque não é uma verdade. E talvez se a gente parar para avaliar, está muito mais ligado a crenças em relação ao dinheiro e a valorizar o nosso trabalho e sair desse estereótipo de cuidado, de uma rendinha extra e tratar ele com a seriedade que ele merece, desde que tu queira isso também, né? A questão é isso que a mulher quer nesse momento ou ela quer se sujeitar? Porque também de nada adianta eu querer só manter a minha rendinha extra e depois reclamar nos grupos de mulheres, que empreender não é o futuro. O futuro porque não dá certo, porque eu já tentei, porque não isso, não aquilo. Mas é porque demanda. Exato, Né? dá trabalho. Dá trabalho, né? É tu entrar num mundo, muitas vezes, que tu não estava antes. Porque a grande questão do empreendedorismo, que eu sempre falo, é o seguinte. As pessoas vão para lá porque acham que, eu vou mandar em mim. Eu vou ser minha chefe. Liberdade. Autonomia. Se eu quiser trabalhar da praia, eu trabalho. Uhum. E aí, quando elas entram neste mundo, elas entendem que é muito mais difícil que ser CLT. Muito mais difícil. Principalmente quando tu é a única pessoa no início, né? Eu keep. Eu não tenho ninguém para fazer minha gestão financeira, eu não tenho um contador, eu não tenho nada. É eu que compro, é eu que produzo, é eu que edito, é eu que faço tudo. E aí isso demanda muito conhecimento e demanda muito tempo. E aí é por isso que os negócios das mulheres não vão para frente. Por quê? Eu preciso me dedicar com tempo. Eu preciso aprender a fazer um imposto de renda, eu preciso aprender a fazer planilha, eu preciso ter tempo para fazer compra, eu preciso ter tempo aprender a editar um vídeo. E eu não tenho esse tempo em casa. Porque eu tenho que cuidar de outras coisas. E aí a gente volta a falar sempre da dinâmica que é a competição do cuidado familiar com o sonho de empreender ou de ter carreira. Quando entra nesse conflito, o cuidado sempre ganha. Esse é o ponto. E aí eu não tô aqui dizendo pra ti não cuidar da tua família. Tá? Porque não é sobre rebelar, isso. agora eu vou ficar rebelde. Agora eu vou ficar rebelde, não vou fazer mais nada, as crianças que se virem. Não é sobre isso, né? Eu tenho 2 filhos, um tem 2 anos e meio. Eu não posso simplesmente dizer, olha, ô Vicente, te vira, escova teus dentes. Isso aí. Ele não vai, Faz entendeu? teu mamar lá. Faz teu mamar, te vira, micro-ondas tá ali. Não dá, né? Mas a gente precisa se permitir, às vezes, entender que nem tudo dentro da casa é prioridade. Nem tudo é prioridade. Aquilo é uma prioridade que tu inventou. Sim. Né? E a gente precisa entender também que quanto mais longe a gente for, menos a gente vai precisar cuidar. Porque o dinheiro, ele traz o conforto de tu poder ter pessoas para te auxiliar no cuidado. Né? Se tu pegar qualquer homem sozinho na vida, ou pega um homem solteiro, que trabalha, estuda, faz as coisas dele, ele tem alguém que ajuda nele na casa. Pode ter certeza. Pode ter certeza, ele tem alguém que cuida da casa pra ele. Ele compra comida congelada, mas ele não faz. Exato. Né? Porque a gente tem isso quase como verdade que a gente precisa fazer isso. Só que a verdade é que a gente não precisa. A gente inventou que a gente precisa. Então, o que a gente traz aqui é tu entender que tu não está falando sobre dinheiro, não é porque tu não quer. É porque te foi ensinado assim. E a gente precisa começar a falar sobre. Porque, como eu falei, enquanto a gente está fazendo outras coisas, a gente está fazendo as coisas de menina, os meninos estão fazendo as coisas de menino. Isso. E as coisas de menino fazem com que eles sejam os empresários do país. E não tem problema nenhum. É só a questão que nós também podemos ser as empresárias desse país. Exato. A gente também pode ser as CEOs, né? A gente também tem capacidade para isso, só que a gente precisa abrir mão. Isso aí. Temos mulheres grandiosas aí, né? E que são referências no empreendedorismo, né? E com certeza elas não lavam a louça em casa, nem passam a vassoura, né? Hoje elas têm podem contar com o apoio ali de alguém para fazer isso para elas. Então, o ponto aqui é justamente esse que a Jé está comentando, que é tu ambicionar de fato aquilo que tu quer para tua vida. Não tem problema tu querer ser cuidadora da tua família, mas tu tá escolhendo isso por vontade própria, por
ou porque te ensinaram assim. O teu ambiente te condicionou a fazer essa escolha, né? Então, é muito importante trazer luz para esta pauta, para que a gente possa fazer escolhas. Porque, com certeza, a partir do momento que tu começa a entender o que o dinheiro faz na tua vida, tu quer mais disso, até porque ele Claro. faz bem, né? E se tu tem consciência e tu usa ele para o bem, com certeza ele vai te fazer muito bem. Então, por que não ter mais daquilo que nos faz bem, né? Podemos. E é muito isso, assim, tu... Se em algum momento tu tá escutando isso daqui e tu pensou assim, não, mas eu não penso assim. Volta lá, começa de novo. Vai desde o começo. Desde o começo. Porque tu pensa, entendeu? É algo que está... É social. É um pensamento coletivo. Quando a gente fala de pensamento coletivo, é porque todas as pessoas acreditam nessa verdade. Tenha tu consciência ou tenha tu não consciência. A gente vive num país onde a mulher não tinha direito a abrir conta bancária. Como Isso é que há tu muito pouco acha... tempo atrás, né? Em 1962, foi a primeira vez que uma mulher pôde abrir uma conta no banco sem a assinatura do marido. Meu Deus, que forte isso. Tu tem noção que não fazem 100 anos que tu tem direito a ter o teu dinheiro, a tua conta, com o teu dinheiro, com o teu nome? Até muito pouco tempo atrás, se o teu pai morria, a herança é pro teu marido. Imagina. Como que tu acha que realmente tu não pensa assim? Tu pensa assim. Tu pensa, mesmo que seja inconscientemente, tu pensa assim. A gente foi moeda de troca por muito tempo. A gente não tinha autonomia por muito tempo. Né? A gente era vista, inclusive, quando nascia uma mulher, para um pai era uma tristeza. Verdade. Tem noção que tu ser uma tristeza? Era uma tristeza. Porque tu não ia poder levar o nome dele adiante. Tu não ia levar o legado da família. Tu não ia poder tocar as empresas, ou a fazenda, ou seja, o patrimônio que a família tivesse. Tu nunca ia ser responsável por ela. Isso era uma tristeza. Os homens ficavam esperando o filho varão, o filho homem, para que ele pudesse ser o herdeiro, ele pudesse levar o legado. Então, isso é uma coisa muito forte. A gente não simplesmente apaga a história, né? A história, ela está conosco e a gente precisa entender isso. E tu falou isso agora e eu lembrei que é muito recente, tá? E eu viajo bastante e costumo viajar de ônibus. Até porque eu aproveito esse tempo da viagem para ler, fazer algumas coisas, né? Me nutrir de conteúdo. E eu não pude deixar de ouvir uma conversa entre duas pessoas dentro de um ônibus. E é chocante, porque é recente, muito recente. Onde um homem se separou de uma mulher porque ela não tinha dado um filho homem para ele. E a gente está mesmo que ano? Em 2025, né? Registrado, mais de 2025. E esse homem se separou da mulher porque a mulher deu para ele 3 filhas mulheres e ele queria um filho homem. Não bastasse, ele casou de novo e teve outra filha mulher. Ah, mas que desgraça na vida dele, E tu sabe qual é o ponto interessante aqui? Todo mundo passou pela escola. Quem não passou, então, eu vou dizer, porque na faculdade eu faço uma disciplina de biologia e a professora falou, olha, talvez vocês tenham esquecido isso, mas quem define o sexo do bebê é o homem. Não é a mulher. E por muitas vezes é a mulher que é descartada porque ela não deu o filho homem. E na verdade... na verdade, isso é uma questão histórica, né? Era assim que funcionava, né? Isso. Tu passava a ser uma péssima mulher, né? Inclusive a ponto de devolução para a família, assim, né? Se tu não era capaz de gerar um varão. E quando, na verdade, a culpa é... Né? Então, do universo. Ninguém tem culpado. O Deus quis. Deus quis. Que eu só tivesse filha mulher, entendeu? E é isso, né? Tu não pode dizer que isso tudo não tá aqui. Tá aqui, tá na nossa genética, tá na nossa essência, tá na nossa sociedade, tá entre os nossos amigos, tá na história da nossa família, né? Eu tenho história familiar de mulheres que perderam a herança... Nossa. Porque decidiram casar com outro homem. Então, imagina, uma geração toda foi penalizada financeiramente porque ela não
casou com o cara que o pai queria que ela casasse. Então, tudo isso é falar sobre dinheiro. E o dinheiro, para nós, ele vem desse lugar ruim. Um lugar onde tu era comercializada, era o teu pagamento. Então, é natural que a gente enxergue isso assim hoje. E tenha essa dificuldade. Mas acho que o grande ponto que a gente sempre fala, a gente não está aqui para dizer que é solução, a gente está aqui hoje falar sobre. Mas é a gente trazer para consciência de que isso existe. De entender o porquê que a gente não fala sobre. Por que faz tão mal pra gente cobrar? Sabe aquela coisa que às vezes falta até a palavra, tu fica, quando é que é? Ah, pois é, então, sabe? Fica com receio, tu fica com receio, tu gagueja. É por esse motivo. Então, a gente traz essa pauta aqui para tu refletir, né? Volta, repensa. E, mais uma vez, a gente quer te convidar, a gente sempre, né, dá esse recado aqui. Se tu sentiu que é para ti, se tu pensou em alguém, né? Compartilha com alguém esse podcast. Curte esse podcast, porque faz com que a gente esteja... né? A nossa voz esteja ali em mais mulheres. É importante a gente criar ambiência, criar um convívio com mulheres fortes que pensam como nós, ou que se não pensam como nós, nos trazem um contraponto. O contraponto é muito importante. A gente não é igual, isso é maravilhoso. Mas a gente precisa ter um outro olhar, uma outra ótica. E se tu tem dificuldade nisso e pensa que tu pode melhorar, ou se tu tem um objetivo que tu não está conseguindo alcançar financeiramente, no teu empreender, a gente disponibilizou alguns horários de atendimento, onde a gente faz o nosso diagnóstico com vocês, na verdade, né? Onde vocês podem ali fazer um agendamento e a gente vai ter um momento de conversa, de troca, para que a gente possa entender como te auxiliar para que tu possa chegar no próximo ponto, para que talvez tu saia do empreender, para que tu consiga virar a empresária que tu tanto quer. Isso aí, se veio insights e lembranças de crenças ou pensamentos que estão enraizados em ti e que tu gostaria, sim, de quebrar eles, de ressignificar, talvez, essas crenças também, mas que talvez tu não saiba nem por onde começar, que é muito o meu caso, e eu e a Jéssica, a gente troca muito sobre isso, né? Aproveita esses horários que a gente deixou disponível, né? A gente tem aqui muita escuta, muita expertise, enfim, um abraço de verdade para te ajudar nessa mudança. Então, mulher, aqui ficou mais um pauta. Espero que tu tenha gostado muito, né? Mais um tema para tu te aprofundar, para tu te aprimorar. E a gente se vê no próximo pauta. Um beijo!